O primeiro ponto muito importante é que esse prefeito e a equipe, eles realmente tracem quais são as intenções de impacto, né? Como eles querem transformar a vida das pessoas através dessa infraestrutura. E que eles realmente entendam todas as características daquele território, entendam as suas potencialidades, para que eles consigam conectar essas soluções e desenvolver melhor essas soluções em infraestrutura sustentável de acordo com essa transformação positiva na vida das pessoas. A gente pode trabalhar, por exemplo, soluções de mobilidade urbana que sejam acessíveis, que sejam inclusivas e que gerem menos poluição, por exemplo. E você já tem diversas soluções no mercado e governos implementando isso de forma efetiva. Quando a gente trabalha essa perspectiva da financiabilidade, né, da gente conseguir captar recursos diversos para implementar esses projetos, a gente vê, por exemplo, um movimento global de gestores, detentores de ativos e organismos internacionais que estão direcionando recursos especificamente para projetos de infraestrutura sustentável, para o desenvolvimento sustentável desses territórios. Então, é muito importante que o prefeito e a sua equipe desenvolvam esses projetos a partir de todos esses parâmetros e consigam apresentar esses projetos para a captação desses recursos. Você tem diversos editais nacionais e internacionais para que você consiga apresentar esses projetos de infraestrutura sustentável. Existem linhas de crédito específicas, por exemplo, nos bancos de desenvolvimento, no BNDES, falando nacionalmente, que financiam esses projetos. E a gente tem esses organismos internacionais, como, por exemplo, o Banco Mundial, o Banco Interamericano, a própria CAF, que a gente consegue levar esses projetos para conseguir esse financiamento também. Mas ele também pode trabalhar outras modelagens internas para viabilizar isso, através, por exemplo, das parcerias público-privadas, em que ele consegue, a partir desse direcionamento interno, de colocar no próprio edital, por exemplo, para o desenvolvimento da modelagem, para o desenvolvimento desses estudos técnicos e de viabilidades, diretrizes de sustentabilidade. Entender quais são esses impactos negativos, o potencial de impacto positivo daquele projeto, traçar todas essas métricas, definir as soluções sustentáveis para que futuramente, por exemplo, num processo de concessão, ele consiga viabilizar uma concessão sustentável. E lá na ponta, a concessionária, tendo esse projeto com todas essas características sustentáveis, ela vai conseguir financiamentos diferenciados também em decorrência de toda essa cadeia implementada. A gente tem um projeto super bacana, que foi o projeto inicial, né, de toda essa cadeia de sustentabilidade no grupo, é o desenvolvimento de uma modelagem de concessão para infraestrutura rodoviária, em que a gente implementou os famosos parâmetros ESG, né, que são parâmetros de governança, sociais e ambientais, a toda a cadeia de concessão. Mas do ponto de vista ambiental, a gente tem os destaques relacionados à gestão de resíduos, então como a gente pode trabalhar todo o processo de destinação adequada desses resíduos a partir de soluções sustentáveis, foi isso que a gente fez. Na parte de recursos energéticos, implementar uma usina fotovoltaica para a autossustentabilidade do consumo operacional da concessionária, e aí a gente fala, né, não só da estrutura de iluminação pública, mas do consumo operacional nas praças de pedágio, do centro de controle operacional, da unidade administrativa, por exemplo. Na parte de recursos hídricos, a gente tem a implementação de uma estrutura de captação de água de chuva e também de tratamento de efluentes, né, para a gente reutilizar essas águas ao longo da operação, gerando essa eficiência e esse potencial positivo de impacto. Então, quando a gente estabeleceu a implementação de todas essas soluções sustentáveis para o eixo ambiental, a gente teve o potencial de reduzir em até 82% o volume de emissões e reduzir em 84% o custo operacional do privado que vai efetivamente implementar e operar essas soluções sustentáveis. A Hauer hoje trabalha essa modelagem sustentável para todos os seus projetos. Essa é uma premissa do grupo, esse é um valor fundamental e mais do que isso, quando a gente está falando de toda essa cadeia de sustentabilidade, a gente fala no alcance das metas globais de desenvolvimento sustentável, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Que trazem muito forte essa característica de erradicação da pobreza, de respeito aos direitos humanos, de se ter um desenvolvimento inclusivo, né, para a gente realmente conseguir trabalhar a integração de todos nesse processo de desenvolvimento econômico, nessa geração de impacto positivo. Então é muito importante que ele tenha um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental que contemple todas essas características sustentáveis, de possibilidades de desenvolvimento sustentável desse território, e aí sim ele pode apresentar esses processos para os bancos de desenvolvimento, para organismos internacionais financiadores, e um ponto que é muito relevante também, ele precisa estabelecer métricas, estabelecer indicadores de impacto capazes de mensurar o impacto gerado
por todas essas soluções. Para todos esses organismos, para todas essas entidades, trabalhar uma gestão estratégica e efetiva do impacto, conseguir comunicar isso para os stakeholders é muito relevante.